Bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos aprender de Deus. Então, preste bem atenção, né? Hoje vamos falar sobre que a glória de Deus ela é eterna e Deus ele não divide a sua glória com ninguém, conforme está escrito em Isaías 42. Mas aqui em Jó, né? Jó capítulo 14, né? No seu versículo 2, diz assim: que o homem nasce como uma flor e murcha como uma sombra passageira, não permanece, tá entendendo? Então o homem nasce como uma flor, logo ele murcha como uma sombra, né? Uma sombra passageira e o seu lugar não permanece. Ou seja, o homem é o ser que ele, com o tempo, ele some, ele desaparece, tá entendendo? Ele desaparece. E aqui no versículo 5, de Jó 14, versículo 5, diz que os dias dos homens estão determinados por Deus, tá entendendo? Ou seja, como Jesus disse, né? Várias vezes tentaram aí, de alguma forma, impor a morte igual abaixo a Jesus. E Jesus disse, ainda não é chegado minha hora. Muito por conta de que Jesus, ele sabia que o dia do nascimento dele, né? Conforme está escrito no Novo Testamento, ele nasceu em um tempo, ele nasceu no seu tempo e morreu no seu tempo. Então, todos os nossos dias, conforme está escrito nos Salmos, são determinados pelo mundo espiritual, são determinados por Deus. Ninguém morre aqui fora do tempo. Deus não perdeu o controle de absolutamente nada. Talvez a pessoa até tenha medo da morte, né? Aí estamos vivendo uma época de pandemia, mas você vê que teve gente que não morreu, porque não foi chegada a hora dela. Ainda ela tem alguns dias, né? Porque foi determinado esses dias para ela ou para ele. Então, ninguém morre assim, fora do tempo. Cada um vem para cá e morre conforme o seu determinado tempo que foi decretado pelo mundo espiritual. Os dias do homem estão determinados. Tá entendendo? Não é o homem que determina. Quem determina o tempo do homem aqui na terra é Deus. Contigo está o número dos seus meses. Ou seja, com Deus está o número dos meses da pessoa. Então não adianta também a pessoa ficar aí se acabando, né? Fazendo isso, fazendo aquilo, tentando driblar a morte, né? Tem gente que na tentativa de driblar a morte, estão apelando até para criogenia, tá entendendo? E o que é a criogenia? Criogenia é uma técnica onde, né, a pessoa ela vai ser congelada, sabe? E aí na tentativa de viver mais um pouco, né, em outro tempo, em outra era, ela vai ser descongelada e aí, sabe? Ela vai ver aquele tempo ali e tal. Mas isso é extremamente complicado, sabe? Porque assim, ó, tem seres que ele entra em hibernação. Eles conseguem fazer isso aí com excelência. Isso ainda não foi assim, isso ainda não foi testado no homem assim, ou alguma forma, algum, algum modelo, alguma fórmula da ciência para que isso venha a acontecer com o homem. Tá entendendo? Isso acontece com alguns seres, né? Anfíbios, tal, insetos, tal, que eles têm essa capacidade aí, né, de eles ficarem aí em um estado e conseguir alcançar outras épocas, né? E o homem está tentando fazer isso aí através da criogenia, que é uma técnica em que consiste em congelar o homem para ele viver em outro tempo. Isso aí também não deu certo ainda para a humanidade, tá entendendo? Os dias do homem estão determinados por Deus, contigo está os seus números de meses. Puseste limite além dos quais não passarão. Então não adianta o homem tentar driblar a morte, que não vai conseguir. Isso é uma tentativa de driblar a morte. Tá entendendo?
Tem empresário aí mesmo, o cara tá, sabe, querendo comprar morte, mas não adianta, pô, comprar morte, tá entendendo? Aí você vê a fragilidade dos seres humanos. Por exemplo, né? No antigo Egito mesmo, esse cara era embalsamado, sabe? Os faraós eram embalsamados para não morrer, sabe? Preservar, porque acreditavam que eles iam viver mais um bom tempo lá na frente, sabe? Que os deuses iam trazer eles de volta, iam ressuscitar eles, tá entendendo? E até hoje os faraós estão lá mortos lá, sabe? Então não existe técnica nem ciência contra isso aí. Eclesiastes fala isso, não tem, tá entendendo? Mas como a gente tá falando, né, que a glória de Deus é eterna e a do homem não, Deus, em Isaías 42, diz que ele não divide a glória dele com ninguém, tá entendendo? E aqui em Jó você já percebeu que Deus ele tem domínio e controle sobre os seres humanos. E é Deus que determina os dias, os meses e o ano dos seres humanos aqui na Terra. Está tudo determinado. Geo, geometricamente, está tudo determinado cirurgicamente, sabe? Está tudo determinado matematicamente. Pô. Não tem para onde o homem correr. O homem não vai viver mais um segundo a mais. Tá entendendo? Porque Deus já determinou os dias dele aqui na terra. E Jesus falou assim, ainda não é chegada a minha hora. E quando chegou, Jesus partiu. Tá entendendo? Então, todos nós estamos aqui, mas temos um prazo de vida aqui. Mas o problema aí, irmão, é o seguinte. O problema é que os seres humanos, eles não têm noção do tempo dele aqui na Terra. E muitos deles andam, sabe, assim, lutando como eles fossem viver aqui eternamente, sabe? A sociedade, por exemplo, ela classifica o homem por posse, por poder, por formação, por aparência, por força, por raça, por status, por fama, por condição social, tá entendendo? Então, muitas vezes, sabe, essas pessoas, elas têm isso aí. Algumas pessoas têm poder, têm fama, têm estado, é empresário, é jogador, é cantor, sabe? Seja, seja quem for, que esteja em um patamar bem elevado, tá entendendo? Essas pessoas, elas vivem melhor e muito bem quando se trata, né, em comparação aos pobres. Só que é o seguinte, irmão, a glória do homem, ela é passageira, sabe? Não tem pra onde correr, pô. Quem nunca viu aqui, por exemplo, né? Tem aqui em Pedro, né? No, no, nos Salmos, vamos aqui para os Salmos para você entender melhor o que eu estou querendo falar. Salmos, capítulo 3 aqui, versículo, deixa eu ver aqui para a gente, versículo 5, diz assim, ó, Salmo, capítulo 103, versículo 15, perdão. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, e como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não se conhece mais. E aí você tá vendo mais uma resposta aí, né? A humanidade de que ninguém aqui vai permanecer ou tentar fazer com que a sua fama, glória, honra, poder dure para sempre. A Bíblia diz lá em Provérbio que a coroa não é de geração em geração, tá entendendo? E é aqui em Pedro, né? É aqui em 1 Pedro que nos fala mais forte, sabe? 1 de Pedro, capítulo 1,
versículo 24. Vamos lá. Diz assim, ó, toda carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva e cai sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Tá entendendo? Ou seja, a própria glória de Deus é diferente do homem eterno. O homem não, o homem ele tem um ciclo de vida aqui. O homem nasce, o homem cresce, o homem reproduz, o homem envelhece e o homem morre. Esse é o ciclo que a ciência falou. Tá entendendo do homem? Só que é o seguinte, tem pessoas aqui que elas querem viver eternamente, quer manter a glória dela eternamente. Sabe? É aí que entra as contradições do homem. Por quê? Porque, irmão, a glória do homem acaba, a fama acaba, a notarialidade acaba, a aparência também acaba, os status acabam, o poder financeiro acaba, tá entendendo? O poder físico, né, a força do homem também acaba. Não tem nada aqui do homem que permaneça para sempre. Isso aí a ciência fala, pô. Por exemplo, né, quem é arqueólogo aqui, né, sabe que existiu potências no mundo. Potências como o Egito, que hoje, infelizmente, né, em sua época, na época de Moisés, o Egito equivalia aos Estados Unidos da América. Mas só que hoje, se você for lá no Egito, o Egito não passa assim, de um aterro de lixo. É o maior aterro de lixo do planeta Terra, é o Egito. Né? Ele é cortado ali pelo Rio Nilo, mas é o maior aterro do planeta Terra de lixo é ali no Egito. Ou seja, um país que um dia foi a glória do mundo, hoje está lá, tá entendendo? E vive de um turismo muito por conta daquelas pirâmides lá, tá entendendo? Que eles construíram. A sua capital é Cairo, mas você vai ver que realmente é um país pobre. É um país muçulmano e pobre. Então a glória do Egito caiu. A glória dos faraós caiu. Aí você vai para outro império, o Império Persa, né? Ali no Irã, antigo Irã, ou atual Irã, perdão. Os persas também caíram, pô. Ou perdão, os babilônicos, depois do Egito vieram os babilônicos, perdão. Depois do Egito vieram os babilônicos e caiu também. Nabucodonosor, meu irmão, ele, na verdade, tinha muito poder. Quem não se lembra aí das 7 maravilhas do mundo antigo, onde uma das construções babilônicas tem relevância, que é aquela construção dos jardins suspensos de Babilônia. Mas Babilônia hoje vive disso aí, pô. Babilônia caiu. Tá entendendo? Virou escombro. Tá entendendo? Depois, agora sim, veio a peça, atual Irã, caiu também, sumiu do mapa. Entendeu? Depois veio a Grécia de Alexandre. Depois da morte desse imperador Alexandre, o próprio profeta Daniel viu que se dividia, tinha 4 asas. Ou seja, ia ter um dividimento ali no Império grego. Ia ter um dividimento no Império Grego. Ia se dividir em 4 partes, que é 4 asas do leopardo. Quem viu isso aí foi Daniel. E o que foi que aconteceu? Aconteceu conforme Daniel viu. E aí aconteceu da forma que Deus revelou a Daniel. Depois da morte de Alexandre, né, ele se estendeu ali até uma parte da Índia, guerreou ali com Poros, sabe? Poros tinha um exército lá de elefante, meu irmão, sabe? Aquela coisa toda, tal. Alexandre vai, vence ali e tal, volta, adquire malária, morre, né? E aí é dividido o seu reino em 4 partes, reino dividido não pode subsistir. E aí cai, a glória da Grécia cai para agora uma que está emergindo, chamado de Roma. Aí os romanos vai conquistar os gregos.
que os gregos tinham conquistado os persas, que os persas tinham conquistado Babilônia, um conquistando o outro, mas caindo, sabe? Sucessivamente eles caíam. Depois veio os gregos, que foi conquistado pelos romanos. Os romanos durou aí muito tempo no poder. Foi um império que durou quase meio milênio, 500 anos. Depois teve aquela, já na época de Jesus, já estava já em declínio, tá entendendo? Onde os bárbaros nas fronteiras lá já estavam incomodando, os hunos já estavam incomodando o Império Romano, tá entendendo? E depois do Império Romano caiu, aí veio agora, né, surgiu a Igreja Católica, que também teve muita glória, depois caiu também, tá entendendo? Depois da Igreja Católica, aí mais tarde veio também outros impérios, como o Império Otomano também caiu, né? Que não se lembra da família Habsburgo, que era um império muito forte, sabe? De uma família que tentou manter o poder centrado só na família, né? E eles adquiriram aí uma mandíbula aí, porque eles né, casavam entre si e tinha anomalia, sabe? Eles nasceram com problemas físicos, muito por conta de que o casamento consanguíneo eles praticavam isso e, infelizmente, muitos deles morreram e foram extinguidos, tá entendendo? Porque a Bíblia, a palavra de Deus diz que isso é pecado. Mas na tentativa de manter o poder, é como a dinastia tentar manter o poder ali entre a família para dominar o mundo. Isso nunca aconteceu, nunca vai acontecer. E o que foi que aconteceu? Realmente, né? Essa família Habsburgo caiu, sabe? O Império Otomano caiu, o Império Romano caiu, a Igreja Católica caiu. Ou seja, você vai ver impérios, Império Britânico, por exemplo, que foi um dos maiores, né? O Império Britânico caiu, tá entendendo? Depois da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra não era mais nada. Aí você vai ver, né, também outros poderes aí como Espanha e Portugal, que tinha frotas marítimas para a época muito boas, sabe? Assim eles dominavam os mares, principalmente Portugal. Aí o Papa fez o Tratado de Tordesilhas, dividiu a terra que era dos outros, né? Porque lá já tinha morador, mas como eles tinham poder, os espanhóis ficou com uma parte aqui da América do Sul e os portugueses ficou com outra parte da América do Sul. Tá entendendo? Aí você vai ver que aqui na América do Sul, meu irmão, os países de um lado só fala espanhol, do outro o único que fala português aqui é o Brasil, né? O resto praticamente fala espanhol. Muito por conta desse tratado lá atrás, chamado de Tratado de Tordesilhas, que foi determinado por um Papa, que dividiu o mundo e a terra que não eram deles para eles. Vocês estão entendendo? E aí, meu irmão, esse império também caiu. O Império de Portugal caiu, o Império da Espanha caiu. Ou seja, o mundo é formado de ex. Tá entendendo? Ex-impérios. Os Estados Unidos agora tá para cair, meu irmão. E tá para ser surpreendido e superado pela China. A China testou agora um míssil balístico intercontinental supersônico, coisa que os Estados Unidos ainda não conseguiu fazer. Tá entendendo? Então, um vai superando um vai superando o outro. Por quê? Porque assim, pessoal, o mundo é feito de ex. Quem não se lembra aqui de Mike Tyson? Tá entendendo? É Mike Tyson assim, porque assim, a ciência diz e atesta que dos 15 anos do homem até seus 25, o homem tem toda e total cabal plenitude de sua força, de sua aparência. Tá entendendo? Só que a Bíblia diz que o homem vive só 70 anos. Então, a ciência atesta que 35 anos, preste atenção, 35 anos, depois dos 35 anos, o que é que acontece? Acontece que as células do nosso corpo, elas param de se reproduzirem, de se copiarem. É aí que entra o processo do envelhecimento. Tá entendendo? É aí que entra também o processo, então, chamado de sarcopenia.
que é a perca de massa, tá entendendo? Então a pessoa vai perdendo massa e vai envelhecendo, tá entendendo? Os ossos vão ficando atrofiados, vão ficando fragilizados, doenças oportunas vão se aproveitando, tá entendendo? É onde as pessoas vai começar a ter diabetes, pressão alta, depois aí dos seus 35. Incrível é que a Bíblia já tinha falado sobre isso. Se você pegar 70 anos e dividir por 2, vai dar 35 anos. E é exatamente depois dos 35 que o homem começa a sofrer isso aí. Tá entendendo? Um declínio, sabe? Biológico. Tá entendendo? O metabolismo já não é mais o mesmo. Já começa a trabalhar mais lento. Doenças começam a aparecer e dominar o corpo. A sarcopenia, a perca de massa, já começa aí dos 35 anos. Ou seja, a ciência descobriu isso agora, recente, né? Mas a Bíblia, há mais de 2000 anos atrás, já tinha falado. Tá entendendo? Aqui em Pedro, a Bíblia já tinha falado, dizendo assim, ó, toda carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva e cai sua flor, ou seja, os impérios caíram. E como eu falei a você, Mike Tyson era um homem mesmo, imbatível. Mas chegou um momento que Mike Tyson ele já não era mais o mesmo. Ele virou ex-pugilista, tá entendendo? Ele murchou como a erva da flor, tá entendendo? Se você for pegar os atores aí da década de 80 de, de Hollywood, né? Como Stallone, né? Que fez Rambo, aquele que fez Comando para Matar, como é o nome dele mesmo, Arnold Schwarzenegger, né? Que nunca assistiu o filme de Arnold, né? Conan, por exemplo. Se você pega esse cara também, aí, se você for pegar aí, deixa eu ver também, Chuck Norris, né? Aquele Chuck Norris que rivalizava ali em filmes também de guerra com Stallone também, né? O próprio Stallone que fez Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, sabe? Fez muitos filmes bons. Outro já enveredando aí para as artes marciais, chamado de Jean-Claude Van Damme também, que é um belga, né? Van Damme é um belga, já Stallone é italiano. Arnold, ele é o quê? Ele é austríaco, ele não é norte-americano, sabe? Mas assim, pessoal, se você for pegar esses caras no auge, aquele cara mesmo que fez Hulk, Rofelino, né? Não sei o nome dele. Se eu for pegar esses caras hoje, os caras tá tudo murcho, pô. Tá entendendo? Ou seja, eles perderam massa a tal ponto que você vai ver que os caras tá tudo derretido como uma vela. Todo derretido, cheio de pelanca. Você vai pegar Romário, por exemplo, esse jogador Romário. Você vai ver que o Romário em 94, meu irmão, tava Romário era um cara imparável. Veja Romário hoje, tá entendendo? Romário não tá mais como antigamente. Romário, você vê que a glória de Romário passou. Quem não nunca viu aí atletas que corriam e deixou de correr, né? Que competiu e deixou de competir muito por causa da idade. A idade vai chegando e a pessoa vai sentindo o poder da idade. Então o mundo é formado por ex-cantor, ex-jogador, tá entendendo? Porque a glória do homem, ela tem um determinado tempo, dos 15 anos até os 25, tá no auge. Depois só declínio, meu irmão. Tá entendendo? E com o declínio, os seres humanos começam a se desesperar. Porque eles querem manter essa pegada aí e não conseguem, pô. Então começa a vir outras novidades, entendeu? O público vai se afastando dele, vai esquecendo ele. Então muitos deles não aguentam, não suportam e vai sucumbir aonde? Na depressão. Muitos deles vão até querer se matar. Muito por conta de que, meu irmão, eles perderam a glória. Porque toda a carne é como a erva. E toda a glória do homem como a flor que murcha, meu irmão. Não adianta. Tá entendendo? Lulu Santos fez uma música que diz assim, ó. Tudo nesse mundo passa. Tudo sempre passará. A vida é como uma onda. Tá entendendo?
que vem e vai. Só que as pessoas, elas querem porque querem viver eternamente aqui. Tá entendendo? E não vão conseguir. Então, quantos jogadores aí hoje tá na miséria? Tá entendendo? Quantos modelos hoje tá aí sem aparência? Quantos pugilistas hoje tá esquecido? Tá entendendo? Quantos cantores aí tá vivendo uma vida comum? Tá entendendo? Ou seja, quantos empresários hoje já não tem mais nada? É a glória do homem, meu irmão. Tá entendendo? A glória do homem, ela é como uma flor. Ela seca, ela cai, ela murcha. A glória eterna é de Deus. Tá entendendo? Só que a pessoa muitas vezes não está preparada para isso e fica sustentando um sentimento chamado de narcisismo. E o narcisismo é o ego humano, meu irmão. Começa a maltratar ela mesmo, sabotar ela e destruir ela. Tá entendendo? E aí o narcisismo vai matando aos poucos os seres humanos. Porque ela quer sair na rua e ela quer ser ovacionada. E aquela fama dela já foi, meu irmão. Quantos cantores de samba, de pagode aí já não tem mais fama nenhuma? Aí vai se acabar nas drogas, tal, tal. Jogadores também não tem mais fama nenhuma. Cantores também já não tem mais fama nenhuma. Tem cantores da década de 90 aí, que hoje em dia estão andando nas ruas, é normal. Por quê? A glória do homem, ela é passageira. Tá entendendo? Mas a glória de Deus, ela é eterna. E a glória de Deus, ele não divide com ninguém. Então, pessoal, poder passa, tá entendendo? Formação passa, aparência passa, força passa, tá entendendo? Status passa, condições sociais passa, tá entendendo? Então, a glória do homem passa, a fama passa, a beleza passa, não adianta. Não tem como lutar contra isso. Tá entendendo? E aí, tudo bem que todo ser humano ele tem um ápice, né? Onde ele tá no topo, ele tá no auge, tipo uma pirâmide, ele sobe, fica no topo, mas depois ele é forçado a descer. É aí que ele não aceita, ele não quer, tá entendendo? Então ele vai relutar para ficar ali, no pódio. Só que no pódio, no pedestal e no palanque, na plataforma, ninguém vai ficar para sempre em qualquer campo, em qualquer área. Tem YouTube hoje, tá entendendo? Tem YouTube hoje que já não é mais o número um dos YouTube. Já caiu, já declinou, e assim o mundo vai indo, sabe? Outro exemplo disso, né, é que as pessoas, elas lutam para congelar o poder dela e não conseguem. Para permanecer para sempre, não consegue. Eu já falei aqui sobre a criogenia. O homem ele quer viver eternamente e viver com poder eternamente. Não adianta. Isso aí não vai funcionar. Tá entendendo? Então, países hoje são superados por outros países. Cantores são superados por outros cantores. Jogadores são superados por outros jogadores. Tá entendendo? E aí, meu irmão, isso aí é cíclico. E aí, antigamente, o melhor jogador do mundo era Romário, né? Depois passou para Kaká, foi também, Rivaldo foi, aí foi, de agora Ronaldo Fenômeno foi, enfim, Ronaldinho Gaúcho foi também. E aí um foi destronando o outro. No final ficou Messi e Cristiano Ronaldo, que agora vai ser superado agora por outros jogadores. Não tem como permanecer eternamente. A glória do homem não é eterna. Eles vão envelhecer, eles vão murchar. Tá entendendo? Então, tinha empresas aí que não se lembra da Kodak, aquela empresa de foto da década de 80. Ela era um poder inacreditável, pô. Hoje em dia a Kodak pediu falência e foi superada né? Foi superada pela a nova era digital. Quem não se lembra aí do videogame Atari?
que foi superado pelo NES, né? O Nintendinho superou o Atari, depois ficou rivalizando o Nintendinho e o Master System da Mega Drive. Depois foi superado foi superado pelo Super Nintendo mesmo da Nintendo, e o Mega Drive ficou lá rivalizando com o Super Nintendo. De um lado o Super Nintendo da Sega e do outro o Super Nintendo mesmo, né? O Mega Drive de um lado e o Super Nintendo do outro. Eles estavam rivalizando no mundo dos games. Só que chegou um momento, né, em que entrou o PlayStation. E o PlayStation, meu irmão, começou a botar eles tudo no bolso, eles caíram fora, saíram de cena. E aí, meu irmão, entrou o PlayStation 1, o PlayStation 2. Agora a Microsoft vai e mete lá o videogame dela. Tá entendendo? Da Microsoft. E que rivaliza aí com o PlayStation. E depois um vai rivalizando com o outro, rivalizando com o outro. Depois, meu irmão, vai vir outros e vão superar eles também. E assim a vida segue, um superando o outro. A glória do homem é passageira. Tá entendendo? Ninguém permanece no topo